Eu sei que você sabe que cargas elétricas produzem campos elétricos e que campos magnéticos são produzidos por ímãs que possuem polos norte e polo sul magnético. Mas você sabia que campos magnéticos também podem ser produzidos por correntes elétricas? Ou seja, cargas em movimento podem produzir campos magnéticos. Bom dia, meus físicos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da série de vídeos de correção das questões de física do Enem de 2022. A questão de hoje é uma questão que envolve a produção de campos magnéticos a partir de correntes elétricas. E também, qual que é o funcionamento de uma bússola que nós interpretamos como sendo um ímã que interage com o campo magnético terrestre. E essa questão em especial é uma questão que eu gosto muito, porque é uma questão puramente conceitual. É só você e a mais pura física, cara a cara. Deixe que as palavras e a física envolva seu coração e acaricie sua mente. Sinta-se em harmonia com os princípios da natureza e deixe que esses princípios guiem você até a resposta da questão. Então, depois dessas palavras inspiradoras sobre física conceitual, vamos para a leitura do enunciado da questão. Questão 95 na tela. Lembrando, estou utilizando como referência as questões da prova azul, do caderno azul, do Enem de 2022. O físico Hans C. Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença de um campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola a um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C num plano estão equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Então aqui nós temos a configuração do nosso experimento. Temos um fio posicionado na vertical com uma corrente elétrica constante na direção vertical e com sentido para cima. E aqui temos nossa bússola com o polo norte da bússola, que aponta para o norte, e aqui o polo sul da bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão... Após a leitura da questão, fica claro que nós temos dois passos para a gente poder resolver essa questão e chegar na resposta correta. O primeiro passo seria como é a configuração do campo magnético produzido por uma corrente elétrica constante, no caso apontando na direção vertical, com sentido para cima. O segundo passo será, com essa configuração de campo magnético, como que uma bússola vai se comportar na presença desse campo magnético. Sempre que nós temos um campo magnético sendo produzido por uma corrente elétrica, nós podemos usar a regra da mão direita para poder identificar qual que vai ser o sentido desse campo. Primeiro nós precisamos saber, o campo magnético produzido por uma corrente elétrica sempre vai ser circular a esse meu fio condutor de corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica para cima vai produzir campos elétricos que são circulares a esse meu fio condutor. Agora a gente precisa saber, esse campo magnético vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário? Para a gente resolver isso, a gente utiliza a regra da mão direita. Como que funciona essa regra da mão direita? Imaginem que este tubo, na verdade, é um fio condutor que está posicionado na vertical e que eu vou fazer passar por ele uma corrente elétrica no sentido para cima. A gente usa a regra da mão direita da seguinte forma. Com a mão direita, lembrando, regra da mão direita, a gente tem que usar a mão direita, tá, gente? Imagine-se pegando esse meu fio condutor da seguinte forma, fazendo um joinha. Um joinha de modo que o meu dedão aponte
no mesmo sentido da corrente elétrica. Com o meu dedão apontando no sentido da corrente elétrica, os meus outros dedos vão me dar informação do sentido com que o campo elétrico percorre, circunda o meu fio. Essa configuração em que nós temos uma corrente na vertical apontando para cima, nós vamos ter um campo elétrico que circunda o meu fio neste sentido. Tá? Então, apontando, seguindo o sentido dos meus outros dedos, a gente tem o sentido do campo magnético. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a visão vista de cima do fio seria da seguinte forma. Minha corrente elétrica está indo na direção de vocês e o meu campo magnético vai circundar o fio nesse sentido, no sentido dos meus outros dedos. Então é assim que a gente utiliza a ideia da regra da mão direita para poder identificar qual que vai ser a configuração de campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Agora que nós vimos como a gente pode utilizar a regra da mão direita para identificar como é a configuração do campo magnético produzido por uma corrente elétrica, vamos identificar qual que vai ser o campo magnético produzido por essa corrente elétrica do meu exercício. Vamos lá, aqui eu refiz a configuração que nós tínhamos. Temos um fio condutor na vertical com uma corrente elétrica I apontando para cima. Com essa configuração, usando a regra da mão direita, a gente viu que dedão apontando nessa direção, os meus outros dedos vão apontar nesse sentido. E esse é o sentido, justamente o sentido do campo magnético Esse é justamente o sentido do campo magnético que vai ser produzido pelo meu fio condutor de corrente elétrica. Vamos desenhar aqui como é essa configuração no exercício. Então vai ser circular, que aponta nesse sentido. Agora a gente só precisa saber como que a bússola vai interagir com esse campo magnético. Então, como que vai ser a configuração de uma bússola imersa em um campo magnético? Vamos imaginar que a bússola seja dessa forma, em que a parte preta representa o polo norte magnético da minha bússola e a parte branco representa o polo sul magnético da minha bússola. Lembrando que a bússola é um ímã, que tem polos norte e sul, e por isso elas conseguem interagir com os campos magnéticos externos. Vamos imaginar aqui a configuração desse sistema. Nós temos aqui um campo magnético externo, vai ser produzido por essa configuração de polos norte e sul. Eu vou ter um polo norte à direita e um polo sul à esquerda. O campo magnético de um ímã sempre vai sair do polo norte e ir em direção ao polo sul. Então, dentro dessa região, eu vou ter linhas de campo que apontam da direita para a esquerda. Esse é o meu campo magnético nessa situação. Se eu colocar uma bússola aqui dentro do ímã, nós sabemos que os polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Então eu vou ter a bússola apontada nessa direção, com o polo norte apontando no mesmo sentido do meu campo magnético. Se eu sei que uma bússola vai ter essa parte preta, que é o polo norte magnético da bússola, apontando na direção do campo, se o meu campo percorre o fio nesse sentido, em cada ponto eu vou ter a minha bússola com o polo norte apontando na mesma direção.
Então, no ponto C, eu vou ter essa distribuição. No ponto B, eu vou ter esse comportamento da bússola. E no ponto A, eu vou ter esse comportamento da bússola, sempre com o polo norte apontando na direção e no mesmo sentido do meu campo magnético que circunda o meu fio. Então, a alternativa correta, letra D. E é isso, turma! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo explicando como funciona a interação do campo magnético terrestre com uma bússola e como a gente usa ela para se orientar geograficamente no nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!